Mais 2 minutos. 9 horas mais 2 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa Insight pela sua Rádio Pelotense. A temperatura aqui em Pelotas em 18 graus e 7 décimos. E a umidade relativa do ar em 88%. Belíssimo dia, por sinal, né? Por enquanto, quase que céu de brigadeiro, com algumas nuvens, mas é um belíssimo sábado. Estamos iniciando o programa Insight com o Dr. José Newton. Bom dia, Newton. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Pessoas solicitaram na semana passada, né, de se falar, e eu acho que até um momento oportuno, né, da depressão que atinge pessoas no fim de ano, né? E isto aí, para muitos é festa, para outros, né, é recolhimento, né? E é interessante que as pessoas se dividem, né? Umas preferem a data natalina, outras preferem a virada do ano. São dois momentos marcantes, mas com significados diferentes, né, Nilton? Com certeza. Bom, o Natal por si só, o mês de dezembro como um todo é um mês de festas familiares, então isso faz com que as pessoas naturalmente acessem dentro de si, a nível totalmente inconsciente, todas as conflitivas de família. As coisas boas irão surgir, evidentemente, nas reuniões, nos reencontros, etc., mas as coisas ruins vão aparecer também. As brigas de família, as despedidas, as mortes, os lutos, as mudanças de cidade, de estado, de país e assim sucessivamente. Então é um mês delicado do ponto de vista emocional, é um mês em que as pessoas têm grandes descontroles, é um mês onde há cumilança, há exageros na bebida, exageros na velocidade, onde as pessoas se acidentam com mais frequência, onde as pessoas se descontrolam com mais frequência, gastam mais do que devem e perdem um pouco a sua contabilidade como um todo, não só econômica propriamente dita, mas afetiva. É um mês onde os casais brigam mais que todos os outros. É um mês onde as pessoas brigam em família mais do que o habitual, não só porque se encontram mais, mas porque estão mais mobilizados internamente com esse tema todo. Isso com relação ao Natal. O fim de ano já tem que ver com o tema da passagem do ano, com a passagem do tempo, já tem que ver com a conexão com o tempo, com a organização e planejamento da vida. E algo que é comum a todas as pessoas e que é muito importante que as pessoas em casa prestem atenção é o tema da mania, da aceleração. Toda vez que o psiquismo humano se enfrenta com uma demanda interna maior, no sentido de tomar conexão, de perceber, de sentir, de se entristecer pelas faltas e tudo mais, pela passagem do tempo, que muitas vezes causa transtorno em muitas pessoas, o psiquismo lança mão de um recurso que é a mania. A mania é uma aceleração onde o indivíduo fica rápido e superficial nos pensamentos, nas ideias, e isso faz com que ele, de alguma forma, tenha uma certa defesa frente à tristeza e à dor psíquicas. Consequentemente, ao se acelerar, ele perde a capacidade de se administrar com mais tranquilidade. Isso favorece as complicações, as brigas, os acidentes, os exageros em termos gerais. Resumindo, seria isso aí se dá no mundo interno, né? Que a pessoa não tem, ela não tem essa plena percepção, né? Não, é totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente a coisa. Sim. Agora é interessante, né, Newton, que se nós pensarmos assim, a data de dezembro é uma data religiosa, tá? Mas que houve uma mistura com uma data comercial. Sim. Tá? Enfim, né? O surgimento até do Pai Noel e tal, isso aí é mais ligado ao comércio, né? Mas que encanta a criançada, né? Ainda mais a criança bem pequena, ela, né? Ainda hoje, né? Ela crê naquilo ali, né? A alegria daquilo ali. Então. E tu marca a tua vida para a vida inteira, né? Daqueles momentos que são momentos familiares, né? Que tu tem uma ilusão do Papai Noel, por exemplo, mas por trás daquilo está a união familiar, né? E vai te deixar marcas ao longo da tua vida, né, Nilton? Então, no mundo cristão, o Natal significa
o festejo, a comemoração do nascimento do menino Jesus. Nós temos no mínimo nós já temos mais de 2.000 anos de tradição cristã. Mesmo as pessoas que não são praticantes, em 2.000 anos são muitas gerações escutando o mesmo. Então, esse cristianismo já entrou para dentro de nós. Então, todos nós, no mundo cristão, temos essas vivências internalizadas, com a história de que nessa época, e agora eu estou deixando todo o resto, nesta época, nós ficamos um pouco mais solicitados internamente pela essa questão toda da religiosidade. A religiosidade por si só incrementa o sentimento de culpa nas pessoas, o que faz com que elas necessitem mais de castigo, psicologicamente falando. Ao necessitar mais de castigo, ela vai se meter mais em encrenca. Como é uma época em que coincide com a necessidade de pensar em coisas que para muitas pessoas é bastante complicado, como temas familiares, surgem os mecanismos, entre outras coisas, surgem os mecanismos de aceleração, como os mecanismos maníacos, entre tantos outros. Esse é somente um. Ao se acelerar e estar culpado e necessitar castigo, a pessoa se encrenca com muita facilidade a nível totalmente inconsciente. Ele vai bater de carro, ele vai correr de carro, ele vai comer o que não deve, ele vai fazer a crise hipertensiva porque vai comer o churrasquinho dele com bastante sal, vai dizer que não dá nada. Embora ele pareça estar alegre, mas ele quer ser castigado ainda. Então, são duas coisas. Precisa ser castigado ainda. São várias coisas que se sucedem ao mesmo tempo. O psiquismo não é linear. Sim. É como um governo. No governo, várias coisas se sucedem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o indivíduo tem um Ministério da Saúde, um Ministério da Economia, um Ministério do Trabalho, e assim sucessivamente, cada um com as suas atividades funcionando ao mesmo tempo, algumas coisas se destacam e a gente percebe mais ou tem mais notícias porque são as coisas que chamam mais atenção, são as mais barulhentas. Então, de repente, um plano, uma PEC, isso, aquilo outro, passa a ser o mais importante, mas todos os dias centenas de coisas acontecem, talvez milhares de coisas acontecem, somando todos os ministérios, e a gente sequer fica sabendo, para que o país possa andar. O psiquismo é assim também. Nós só temos notícia das coisas mais barulhentas, que nos causam mal-estar, mas nos deprime, nos entristece, nos acelera. Mas trabalha simultaneamente várias coisas. Dezenas, milhares de coisas, de equações simultaneamente. Então, quando nós falamos na mania e no sentimento de culpa com a necessidade de castigo pela questão do fim do ano, não quero dizer que isso não exista nos outros meses ou em todos os dias. Algumas pessoas vivem mania euforicamente diariamente. As pessoas com transtorno bipolar, por exemplo, que sobe e desce, tem manias que se alternam com depressão. Quem tem em casa algum familiar ou algum conhecido com esse tipo de transtorno sabe o quão complicado é. O indivíduo se deprime, fica na cama, tem que ser medicado, não tem vontade de nada. 2 dias depois ele está no centro, no calçadão, fazendo compra, no shopping, comprando o que não tem e o que não precisa, ou distribuindo dinheiro para quem não deveria, de uma forma absolutamente descontrolada. Claro que nós temos os exageros da depressão e da mania, digamos assim, que é o que caracteriza um transtorno bipolar. Mas no dia a dia, todos nós temos um pouco disso. Uma certa flutuação faz parte da normalidade. Agora, no fim do ano, essas questões todas são mais incrementadas. As pessoas normais se aceleram mais ou se deprimem mais que o normal, ou que o esperado, digamos assim, que o comum, em função de que o psiquismo desesperadamente trata de se defender dessa afluência, digamos assim, de pensamentos e sentimentos da história de vida do sujeito. Então, isso propicia um certo descontrole, que o psiquismo vai lutando desesperadamente para botar. De certa maneira, parece errado dizer, né, que o homem se distancia da verdadeira mensagem, entre aspas, né, religiosa da data, porque a rigor está dentro dele. A religiosidade é do ser humano. E ele, ao mesmo tempo, ele incrementa a sua culpa, o seu sentimento de castigo, enfim, né? Porque, na verdade, a necessidade do sentimento de culpa, o surgimento do sentimento de culpa e a necessidade de castigo faz parte do psiquismo humano. Todos nós, não existe uma só pessoa na face da Terra que não tenha isso. De um extremo ao outro, de um polo ao outro, norte, sul, leste, oeste, todo mundo tem. Por quê? Porque a estruturação do psiquismo faz com que apareça o sentimento de culpa. A questão é que nessa época do ano, em função do incremento da religiosidade, fica favorecido, e pelo momento e pelas reuniões, fica favorecida a expressão disso. Por exemplo, agora vamos sair especificamente desse tema, ou melhor, vamos tangenciar esse tema. Quando a família se reúne, surge, por exemplo, a rivalidade entre irmãos, que sempre existiu, mas quando cada um está na sua casa, cada um com a sua família,
não há necessidade de expressar. Mas quando todos se reúnem ao redor de uma mesa, onde está o pai e a mãe, sim, e junta marido, mulher, filhos, etc., a rivalidade entre irmãos normalmente reaparece com grande intensidade, o que faz com que um dispute do outro, dispute com o outro, ou os seus filhos disputem entre si, os primos brigando por um brinquedo ou por uma determinada ideia, e dramatizam entre eles a rivalidade que os pais têm entre si, e já temos os ingredientes para alguma complicação. Ultrapassa também para outra geração essa própria eu não digo revanchismo, mas a concorrência. Conflitiva, vamos dizer assim. A concorrência entre filhos, por exemplo. Sim. Né? E as mulheres também, eu acho. Né? Então, o fato de se reunirem potencializa os conflitos. E a expressão dos conflitos. Então, nas festas de fim de ano, onde as pessoas se juntam para confraternizar, que é a ideia legal, também vem junto na esteira. Então, assim, tu recupera as rivalidades. As possibilidades de se complicar. Agora, voltando à questão original, o sentimento de culpa e a necessidade de castigo. O sentimento de culpa e, consequentemente, a necessidade de castigo estão ali presentes. Como se intensifica e as possibilidades de satisfazer essas necessidades são grandes, porque é uma oferta enorme, já que as pessoas decidiram se juntar por um período de tempo no fim do ano, a possibilidade da confusão é muito grande. Então, é uma época de grandes confusões. Por quê? Porque as pessoas estão juntas durante muitas horas ou muitos dias, mais que o habitual do resto do ano. Então, a possibilidade de pôr em prática os conflitos que cada um tem dentro de si passa a ser enorme. Sim. Daí a necessidade de observar, de cuidar, de estar atento, de pensar, de ter uma certa consciência. Mas aí o indivíduo toma a cervejinha dele, toma o uísque dele, toma a caipirinha dele, qualquer coisa. E o álcool vai neutralizando a capacidade de pensar, de observar, e bom, aí no final da festa, sabe-se lá o que vai acontecer. Acho que às vezes de uma festa sai uma briga, sai até um distanciamento maior. A ideia de fim de festa é essa. Agora, o Newton, pegando o lado primeiro que, claro, a religiosidade te impõe o castigo, né? A culpa, né? Nós já nascemos devendo. Sim. Agora, por outro lado, muito se fala a palavra perdão. Será que nós mesmos, nós nos perdoamos? Porque às vezes, né, nós somos carrascos de nós mesmos. Muitas vezes, né? É difícil, né, exercer a palavra perdão. E se você não se perdoa, imagina por perdoar os outros, né? Eu acho que a palavra perdão tem uma conotação científica que sai um pouco da religiosidade. A palavra perdão em português, ela está associada à religiosidade. Eu prefiro pensar isso desde um outro ângulo de vista para que a gente escape um pouquinho do tema da religião. Eu acho que o desculpar o outro e se desculpar tem que ver com a maturidade psíquica, tem que ver com a capacidade do indivíduo olhar para dentro de si e encontrar soluções mais adultas, mais maduras. Porque o que leva ao conflito, habitualmente, fora raras exceções, e a persistência do conflito ao longo dos anos, são aspectos infantis na cabeça das pessoas. Então, se o indivíduo em determinado momento consegue entender, olhar para trás, olhar para dentro de si e ter uma visão mais ampla do que levou ao conflito, ele é capaz de encontrar soluções mais adultas e maduras que não vai passar tanto pelo ressentimento, pela bronca, etc, etc. Ele pode até tomar a decisão de, bom, eu não tenho mais interesse em estar com essa pessoa, eu vou seguir minha vida, vou organizar minha vida de tal maneira que eu não necessite desse contato, mas isso não faz com que ele fique o tempo todo raivoso, falando mal, pensando mal, xingando ou denunciando a pessoa, etc. Ele simplesmente vai viver a vida dele, vira as costas, repassa e pouco se importa, digamos assim, com aquilo que ficou para trás. Por quê? Porque já perdeu o sentido dentro dele aquela situação. Então, isso seria o equivalente ao perdão, o qual não significa dizer que eu tenho que voltar e conviver com essa pessoa ou com essa situação. Por quê? Porque ela é desagradável para mim, ela é nociva para mim, etc. Então, uma tomada de consciência de que determinadas situações na vida não servem para mim, mas ao mesmo tempo eu não vou ficar ruminando aquilo para o resto da minha vida que faz mal para mim e para os outros. Que eu entendo no português, né, Newton? Desculpa é menor do que perdão. O perdão é uma coisa, algo até meio utópico, né? De tu esquecer tudo aquilo que aconteceu. Bom, esquecer... Isso aí é muito difícil, né, Nilton? Nem sei se é normal, se é humano e se deve acontecer. Eu acho que as pessoas não devem esquecer, devem dar um encaminhamento diferente. Ao dar um encaminhamento diferente dentro de si, com uma reacomodação dos fatos,
aquilo que antes era conflitivo passa a não ser mais. Então eu tiro de um lugar de privilégio, digamos assim, não sei se privilégio é a palavra certa, mas de importância dentro de mim, e coloco num lugar menos importante. Então a energia, vamos pensar economicamente, a energia psíquica que eu usava no dia a dia para estar atento, olhando, observando e neutralizando aquela situação conflitiva para mim, eu, ao tirar o grau de importância e colocá-la num aspecto secundário, eu uso aquela energia para outras coisas mais interessantes. Mas aí tu aceitaste a desculpa, tu não perdoaste. Eu não sei o que significa o perdoar. Eu acho que o perdoar, do ponto de vista religioso, é voltar atrás, é falar com o indivíduo e pedir desculpas, se colocar, é tentar restabelecer retornar o que era antes. Mas o que era antes, muitas vezes, não pode retornar. Não retorna mais. Né? Não, porque é nocivo. Então não existe perdão. Eu não gosto da palavra perdão, porque eu acho que ela não é científica. Eu gosto da palavra elaboração, que ela é mais científica. Sim, mas eu acho que e até o perdão, como a gente percebe, como é dito, né, por vários, né? Esse perdão, porque vamos pegar uma relação até, Newton, uma relação de casal, né? Onde houve um problema sério entre o casal, né? Um exemplo. Dali para diante, você até aceita desculpa, mas a vida mudou, né? O sistema mudou, né? As coisas não são mais o que era daquele casal. É que isso vai depender, Leandro, de várias coisas. É muito importante esse tema e certamente em casa as pessoas estão nos acompanhando com atenção. Para usar a tua expressão, o perdão ou a elaboração dos conflitos e a resolução de alguns conflitos não passa só por mim, passa pelo outro também. Você não fica unilateral. Se um indivíduo me rouba e eu perdoo ele e entrego a minha carteira novamente para ele, ou a minha vida, ou a minha economia, meus afetos, e ele me rouba de novo, porque ele não elaborou nada, quem elaborou fui eu, em todo caso, no sentido de dar uma nova oportunidade para o indivíduo. Mas se o indivíduo reincide, o que eu fiz, o que eu ganhei com isso? Eu simplesmente fiz como Cristo, levei um tapa numa face, ofereci a outra e certamente vai me chutar o traseiro se eu deixar, porque o indivíduo faz isso com a maior facilidade, está pouco se importando com o outro. Então, cabe a mim examinar e ver com quem eu posso reinstalar as minhas relações e com quem não vale mais a pena. Então, essa coisa de perdoar e se oferecer para ser maltratado é masoquismo. Uma pessoa saudável não se oferece para ser maltratada, ela bota ali o que o governo faz no indulto de Natal, né? Ele bota um monte de marginal na rua, né? E eles não vão mudar, nós é que mudamos, nós botamos na rua de novo, levamos de novo pela cabeça. Então, quando tu faz isso indiscriminadamente, sem examinar quem realmente pode ou deve e vice-versa, no dia seguinte estão assaltando o supermercado, assaltando o banco, matando as pessoas, baleando pessoas na rua, etc. Mas aí é uma falta de conhecimento, de capacidade de quem dá o indulto. Pessoas que inclusive nem deveriam se meter nisso, porque não tem capacidade nenhuma científica para tomar essas decisões, baixam um decreto e acham que o decreto por si só vai modificar as pessoas. Tem um desconhecimento total do psiquismo humano. Nem deveriam estar exercendo essa função, mas acontece realmente porque tem poder para isso. Então, o que acontece? A pessoa volta a esbofetear novamente. Deu a face, levou um tapa no lado da face com Cristo, e deu o outro lado e levou outra bofetada, evidentemente. O que ganhou? Bom, antes tinha uma bofetada, agora tem duas. Tem duas marcas. Uma de cada lado. Resolveu alguma coisa? Não, certamente não resolveu nada. Só deu um mau exemplo para as pessoas, no sentido de que se ofereceu para ser maltratado, consequentemente passou a ideia de que todo mundo tem que se oferecer para maltratado porque isso é bonito. Não, ser maltratado não é bonito. Maltratar os outros tampouco é bonito. Uma relação saudável é aquela em que as pessoas se respeitam mutuamente, onde se um se porta mal, o outro coloca limites e vice-versa. Aí nós vamos evoluindo na cadeia das relações humanas. Então, isso é muito importante deixar claro para que as pessoas em casa se resgatem e não proponham e não proponham situações de maus tratos, tampouco se submetam a situações de maltrato. Dessa maneira, nós vamos resgatando e melhorando a relação. Por quê? Porque se nós maltratamos, gera bronca no outro, gera raiva no outro. Se o outro nos maltrata, gera raiva em nós. As raivas estão diretamente associadas com os ressentimentos. Então, se o indivíduo que é meu amigo, eu proponho para ele um determinado negócio e ele que é meu amigo me rouba, acabou a amizade. Não só acabou o negócio, como acabou a amizade. Então, depois ele vai querer se aproximar para ir na minha casa, comer churrasco, tomar cerveja. Não, acabou, nós não somos mais amigos, somos só conhecidos a partir de agora. Por quê? Tu não soubesse me tratar, tu não cuidasse a relação comigo.
Eu vou dizer isso para ele em algum momento. Se a pessoa não entender e se ressentir, se magoar, o problema é dele. Mas eu não vou me oferecer para ele me maltratar novamente. Acabou. Um amigo não maltrata o outro, um amigo não rouba o outro. Claro, pequenas oscilações, brincadeiras, pequenos gestos tal, que estão dentro, digamos assim, de uma certa capacidade de flexibilidade para o indivíduo não ficar sozinho. Senão o indivíduo fica um ermitão, senão não tolera nada, não convive com nada, não aceita nada, vira um ermitão. Mas ele... Existem graus, níveis, digamos assim. Uma mulher, por exemplo, não pode roubar o marido e vice-versa. Um não pode trair o outro. Sinto muito as pessoas em casa. Tu tinha num nível, né, de X de amizade, aquilo diminui, né? Ao ponto de tu, de repente, distanciar. Né? Isso é uma... Agora, o Newton, a gente está em qualquer grupo, né? Vamos pensar assim, né? Você sai daquele grupo, é comum, né, as pessoas que são tuas amigas até falarem de ti. Né? Depende do que vão falar e de que jeito fala. Tu podes fazer um comentário sobre um amigo teu e ser um comentário amoroso, construtivo, uma observação. Às vezes a gente faz uma observação sobre um amigo e diz, fulano tem esse hábito, faz isso, faz aquilo, tem coisa que ele faz que eu até não concordo, mas comigo ele não faz, ele me respeita, ele salvaguarda a relação comigo. Quantos amigos nós temos que de repente a gente escuta de outras pessoas, fulano faz tal coisa, mas comigo ele não faz. Então é legal, quer dizer que a relação comigo se dá dentro de uma gestalt de tal forma que os aspectos da personalidade dele que são mobilizados pela minha personalidade dão uma combinatória legal, como marido e mulher. Tem homens marido e mulher que funcionam super bem dois juntos, quando encontram outros casais é um desastre, ou já tiveram outro desastre com outras pessoas e de repente se reorganizam numa outra dinâmica de casal. São os casais que se rearranjam super bem, são as mesmas pessoas, que com um casal não deu certo e com o outro funciona maravilhosamente bem. Os amigos são assim, por quê? Porque isso é do ser humano. Os encontros que se dão silenciosamente nas relações humanas faz com que cada um acesse o melhor ou o pior de cada pessoa. Se as pessoas se acessam, às vezes são pessoas até complicadas, mas que junto acessam o melhor de cada um, a relação dá certo. E dentro dessa relação eles se cuidam, se protegem e têm orgulho, inclusive, de terem uma relação muito especial. Acontece entre amigos, acontece entre pais e filhos, irmãos entre si e até marido e mulher, principalmente marido e mulher. Agora, essa é a via normal que leva as pessoas a se darem bem na vida. Acontece que algumas pessoas, estando juntas com as outras, não levam em consideração esses aspectos. E querem se aproveitar da relação, aproveitam quando o outro está fragilizado para tirar proveito, se beneficiam de momentos difíceis da vida do sujeito, de doença na família ou de uma crise qualquer no casamento, para o indivíduo se aproximar e aproveitar que as pessoas estão com a atenção voltada para outra coisa, e enxergam um nicho de mercado e vão ali, pegam algo que não é deles e que o outro tampouco vai estar de acordo. Depois a pessoa sai da crise e olha e diz, não, para um pouquinho, lá quando eu estava brigado com a minha mulher, estava com confusão, a minha mulher estava doente, meu filho estava nascendo, não sei coisa, tu pegasse algo que não é teu, que é meu. Acabou nossa relação de amizade. Tu não pode fazer isso. Mesmo que o indivíduo devolva, volte atrás, se arrependa, a relação fica arriscada, pelo menos. A partir daí, vamos ver o que dá para resgatar. Qual é o grau de confiança que vai se estabelecer. Mas nada retorna ao que era antes. Então, o perdão, voltando à tua pergunta original, ele, nesse sentido religioso de voltar a ser como era antes, todo mundo é irmão, não. Isso não é humano. Isso não existe. Existe essa elaboração, essa ideia, mas o outro tem que estar envolvido no processo. A gente coloca até essa figura do irmão, né, como se o irmão fosse sempre o melhor amigo. Né? Nem sempre é. E às vezes não há. As relações de irmão, a rivalidade é tão grande que não consegue ultrapassar o vínculo de amizade. Né? Nem sempre é o melhor amigo. Nem sempre é o melhor amigo. Por quê? Às vezes coincide. É preciso que um, ao estar com o outro, acesse e mobilize o melhor que o outro tem dentro da cabeça. Os melhores amigos nem sempre são as melhores pessoas. Os melhores amigos são aqueles que têm a capacidade de acessarem os melhores conteúdos dentro do outro. Então, são indivíduos que, quando estão juntos... Temos ouvintes na linha? Não, tem uma pergunta que veio. Né? Que a gente falou em irmãos, né? Os irmãos gêmeos têm alguma situação, né?
E é interessante, né, do aspecto assim, são muito semelhantes, mas os vínculos, né, funcionam mesmo como qualquer outro irmão. Como qualquer outro irmão. Os irmãos gêmeos são muito parecidos fisicamente, mas do ponto de vista da personalidade, cada um é cada um, não tem semelhança nenhuma. O que eles têm dentro de si é uma capacidade, pelo fato de terem sido concebidos e gestados durante um tempo grande juntos, eles têm a capacidade de se perceberem um pouco melhor. Eles têm uma certa percepção um do outro mais afinada que os irmãos que não são gêmeos. Isso faz com que eles tenham uma relação especial, mas não são iguais sob hipótese alguma. Mesmo os univitelinos, que são aqueles gêmeos que são parecidíssimos um com o outro, do mesmo gênero, não são iguais do ponto de vista emocional. Cada um tem seu mundo interno, terão fantasias, vivências, conflitos, etc., completamente diferentes. São só fisicamente iguais. Mas na parte de rivalidades, né? Como irmãos, eles têm as mesmas rivalidades que outros. Tem, mas eles têm como eles já dividiram tudo desde o início, eles estão mais acostumados entre eles, e a rivalidade não é tão... São mais irmãos. Algo assim. São mais irmãos. É algo assim. São mais respeitosos, mais tolerantes um com o outro. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas na semana passada os telefones estavam desligados. Muitos tentaram ligar e não conseguiram. Recebemos mensagens. Mensagens pelo Facebook. Vamos lembrando, o telefone 3222-3950, né? Está livre, né? Então pode fazer contato sem nenhum problema, participar, né? E é sempre bem-vindo, né? Não há problema, né? Mas voltamos então sobre esse tema, principalmente agora que estamos mais próximos do Natal, né? E outros temas. Eu acho que a depressão é a figura mais presente, né, em muitas pessoas. E como é que ela pode vencer esse período? Eu acho que seria interessante, né, no próximo bloco, falar sobre esse tema, depois das mensagens gravadas. Nós vamos fazer um breve intervalo no Facebook e voltamos junto com o programa de rádio. Essa é a ZYK 270.